Olá, bem-vindo à nossa revisão de Matemática 1. Pessoal, nós vamos ver alguns conteúdos que nós estudamos em sala e que vai cair na sua prova. Começando por lógica. Pessoal, nós temos na lógica uma proposição. O que é uma proposição? É aquilo que a gente consegue atribuir verdadeiro ou falso. E se eu consigo atribuir verdadeiro ou falso, se essa proposição tem um valor proposicional, um valor lógico, eu consigo negar essa proposição. Então, o primeiro tema que nós estudamos foi a negação de proposições. Então, nós vamos negar a proposição. Por exemplo, vocês têm aí 4 é um número primo, é a proposição que. Então, nós temos a negação da proposição que. Nós vamos negar a proposição que inteira. Qual a negação de 4 é um número primo? 4 não é um número primo. E assim vocês vão prosseguir com todas as outras negações. Nós vimos também os conectivos. O que são conectivos? São símbolos que conectam duas proposições. Então, nós temos aqui o símbolo do e do ou. Então, nós temos que duas conexões, um conectivo, duas proposições, elas serão verdadeiras quando eu estiver falando sobre e, somente quando uma e a outra for verdade, tá? Então, eu vou ao mercado e passar na padaria. Para essa proposição ser verdade por completo, eu tenho que cumprir as duas coisas da proposição. Agora, quando nós temos o conectivo ou, eu vou no mercado ou eu vou passar na padaria. Lembra que nós discutimos bastante? Se você passar em pelo menos um, já está valendo. Você cumpriu o que a sua proposição falava. Então, eu vou no mercado, verdade. Passei na padaria, verdade. Então, é verdade. Vou no mercado, sim. Passei na padaria, não. Mas era vou no mercado ou passar na padaria. Se apenas uma é verdadeira, a nossa proposição final também vai ser verdadeira. Nós vimos a disjunção que eu falei para vocês, ou isso ou aquilo, tá? Então, para vocês diferenciarem, porque o símbolo é bem parecido, quando a gente tem a disjunção, ou uma coisa acontece ou a outra, por isso que ela é chamada de disjunção exclusiva. Ela vai ser exclusivamente ela. Então, ou uma coisa acontece ou outra, ou uma coisa é verdade ou a outra é verdade. Então, nós temos que as proposições em disjunção, elas serão verdadeiras quando apenas um conectivo for verdade. Se os dois forem verdades, falso. Se os dois forem falsos, também será falso. Ou eu vou no mercado ou eu vou na padaria, não fui nenhum dos dois, então é falso. Nós estudamos também o condicional simples, e esse aqui foi aquele que a gente discutiu bastante em sala, então eu trouxe novamente o exercício para a gente pensar com calma. O condicional apresenta uma condição. Eu trouxe aqui o único exemplo que vai ser esse aqui, ó, falso. Se a pedra é um diamante, então a pedra é transparente. Se a pedra é um diamante, é verdade? Sim. Se a pedra é um diamante, a condição, a consequência é que ela seja transparente, mas se você ao olhar a pedra ver que ela não é transparente, não tem como, alguma coisa está falsa, então essa pedra não é um diamante. Foi o único caso que nós vimos que a condicional vai ser falsa. Todos os outros serão verdades, ok? Eu falei para vocês para gravar, o único no condicional que vai ser falso é esse caso. Lembra do vulcão? Vulcão feroz é fogo. Para você lembrar, verdadeiro, falso, falso. É o único caso falso que nós vamos ter. Nós vimos o bicondicional, o se somente se. Então, quando que vai ser se somente se? Se uma coisa é verdade, se somente se, a outra é verdade. Isso é falso, se e somente se, essa é falsa. Agora, não tem como uma proposição ser falsa, sendo que a outra é verdadeira. E também não tem como uma proposição ser verdadeira, sendo que a outra é falsa. Então, nós vamos ter verdade quando tudo for verdade ou quando tudo for falso. E a contradição? Nós vimos que a contradição é negar uma proposição. Então, qual a contradição de eu tenho 10 anos? Eu não tenho 10 anos. E a gente faz o e. Eu tenho 10 anos e eu não tenho 10 anos. Não tem como, é impossível. Por isso, falso, tá? Hoje choveu e hoje não choveu. Ou hoje eu vou viajar e hoje eu não vou viajar. Não tem como. São contradições. Então, sempre a contradição vai levar em um evento falso.
Nós estudamos os conjuntos, nós vimos algumas operações com os conjuntos, união, intersecção, complementar e a diferença de conjuntos. Então, união, nós vamos juntar tudo que tem em um conjunto. Então, aqui eu coloquei só com A e B, mas você pode treinar na sua casa e fazer com o C também. Faça um teste, pega o exemplo com o conjunto C e faça A união com C, B união com C, A intersecção com C, treine aí na casa de vocês. Então, nós temos o conjunto universo, que é um conjunto de todas as possibilidades, conjunto A, B e C. Quando eu quero unir o conjunto A com o conjunto B, eu vou pegar todos os elementos de A e juntar com todos os elementos de B. Os elementos repetidos você não precisa colocar repetido também, apenas uma vez é o suficiente. Como, por exemplo, nós vamos unir A e B. Percebam que o número 2 está tanto no A quanto no B? Eu não preciso repetir o 2 duas vezes, uma vez é suficiente, é o elemento, ok? Nós temos também o 6 no A e no B. Percebam que na união o 6 apareceu apenas uma vez, é o suficiente. Intersecção, que está igual nos dois conjuntos. Então, o que eu tenho em comum entre o conjunto A e o conjunto B? Tem que ser idênticos. Então, nós temos que o conjunto A e o conjunto B, eles têm em comum o elemento 2 e o elemento 5. Pessoal, perdão, faça uma correção aí, não é elemento 5. Bati o dedo errado na tecla, elemento 6, ok? Então, 2 e 6, corrijam aí, por favor, ok? Então, pessoal, e o A complementar, que é esse barra em cima? O que quer dizer essa barra em cima do A? É o complementar do conjunto A em relação ao universo. Então, nós vamos complementar, adicionar o que falta ao conjunto A para ele se tornar o universo. Então, comparem o conjunto A e o universo. O que é que tem no conjunto universo que está faltando no A? Vamos ver? Então, o A tem 2, o 2 tem no universo. Tá vendo que o 1 está no universo, mas não está no A? Então, ele faz parte do complementar. O 2 já está nos dois, então eu não preciso colocar no meu complementar. O 3 está tanto no universo quanto no A. Não entra para o complementar, entra só o que está faltando. O 4 está no universo, mas não está no A. Entra para o complementar. 5 está nos dois, 6 está nos dois, 7, 8 e 9 não está no conjunto A. Então, eu vou complementar. E por último, a diferença de conjuntos. Atentem-se para a ordem do conjunto A, que nós vamos tirar os elementos que estão iguais no B. Então, nós vamos pegar o conjunto A e tirar tudo que tem igual no B. Então, excluindo 2, excluindo 6, o que é que sobra? Do A, eu tiro quem está no B. Bom, o 2 está nos dois, então eu excluí do A. É do A que a gente exclui, por isso que ele vem primeiro. O 3 está nos dois? Não, então o 3 saiu do meu conjunto? Não, então por isso ele permanece. O 5 está no A, mas não está no B, então eu não vou excluir ele, ele permanece. O elemento 6 está no B e está no A, exclui. Então nós vamos excluir os elementos que estão errados, estão iguais, que no caso aqui são 2. Nós temos um problema que nós montamos o diagrama de Venn, ok, pessoal? Então vocês têm aí um colégio, os alunos da última série aprendem somente 2 idiomas estrangeiros, inglês e espanhol. Há 450 alunos que aprendem inglês, 350 alunos que aprendem espanhol e 150 alunos que aprendem simultaneamente inglês e espanhol. Determine quantos alunos aprendem somente inglês. Então, eu quero saber somente inglês. Essa informação de 450 alunos estudam inglês, ela já está sendo contada com os 150 que fazem inglês e espanhol. Se eu faço uma pergunta para uma pessoa, você faz curso de inglês na sua escola? E você responder sim, se você faz também espanhol, você não vai falar, não faço inglês. Sim, você faz. É que você faz outro curso junto. Nesse tipo de caso, vocês vão montar o diagrama de Venn. Esse diagrama de Venn tem que ter uma intersecção e nós vamos começar a preencher o diagrama de Venn pela intersecção, sempre de dentro para fora, tá? Então, nós começamos preenchendo com 150, que são os alunos que fazem os dois tipos de curso. Depois dos 450, que são os estudantes de inglês, nós excluímos os 150 que já estão contados aqui nessa intersecção. Então, restaram somente 300 alunos que fazem inglês. Do espanhol, a mesma coisa. Dos 350, eu tirei a intersecção, restaram 200. Então, quantos alunos estudam somente inglês? 300 alunos. Pessoal,
Um outro conteúdo que nós vamos ver são os números racionais. Nós vimos as operações com eles. Os números racionais, as frações. Então, nós temos a adição de fração. Nós temos a adição, e aqui você pode incluir subtração também, tá? A subtração, ela entra como uma operação oposta, né? Estou adicionando o oposto. Nós temos dois casos, denominadores iguais e denominadores diferentes. Quando os denominadores são iguais, como é o primeiro caso, 2 e 2, nós conservamos o denominador, por isso que ele ficou 2 aqui, e juntamos os numeradores, 5 mais 1, 6. Lembre-se, sempre que possível, divida ou simplifique a fração. Então, 6 dá para dividir por 2, que resulta em 3. Pessoal, nós vimos vários casos com os denominadores diferentes, fazendo MMC, fazendo aquela multiplicação cruzada, você escolhe. Eu coloquei aqui um exemplo. Então, nós temos 1/3 mais 2/5, denominadores diferentes. Um é 3, o outro é 5. Então, o que nós vamos fazer? Multiplicar os denominadores, então 3 vezes 5, 15, e fazer aquela troca cruzada. O 1 eu multiplico com o 5 e o 2 eu multiplico com o 3. Aí nós fazemos as operações, sempre multiplicação antes da adição. 1 vezes 5, 5, 2 vezes 3, 6, e aí sim nós fazemos a adição. 5 mais 6, 11 quinzeavos. Essa fração não pode ser simplificada, então ela permanece assim. Nós vimos também a multiplicação de frações. Como que a gente faz multiplicação de frações? Multiplicamos numerador com numerador, denominador com denominador. Então vocês têm aí numeradores 1 e 2, 1 vezes 2, 2. Denominadores 3 e 4. 3 vezes 4, 12. Essa fração ela pode ser simplificada. 2 dividido por 2, 1. 12 dividido por 2, 6. E a divisão de frações? Como que a gente fazia? Nós mantemos a primeira fração e invertemos a segunda. Perceba que ela está aqui invertida em vermelho. O processo que a gente inverte também a operação. Não era uma divisão? Então, invertir virou multiplicação. Multiplico normal, igual nós acabamos de fazer aqui. 1 vezes 4, 4. 3 vezes 2, 6. Fração dá para ser simplificada por 2. 4 por 2, 3. E 6 por 2, 4 por 2, 2. E 6 por 2, 3. Ok, pessoal? E as dízimas periódicas? Você pode pegar e treinar novamente na sua casa. Nós queremos saber qual é a fração geratriz dessas dízimas periódicas. Qual fração que gerou 0,33333? Então, nós vamos chamar o 0,333 de x. Identifique o período. O período não é 3? 3 é composto por apenas um número. Então, esse um número indica que eu devo multiplicar por 10. Multiplicar a equação inteira. Então, 10 vezes x, 10x, 10 vezes 0, 3, 3, 3, 3,33, 3, 3, 3 infinitamente. Aí nós vamos subtrair o 10x do x. Então, 3,333, que é o valor referente a 10x, menos o valor de x, que é 0,333. Isso resulta em 3. Porém, 10x menos x resulta 9x. Então, nós ficamos que 9x é igual a 3. O 9 está multiplicando, passa dividindo. Chegamos na nossa fração geratriz. Se você fizer essa divisão, 3 dividido por 9, você vai chegar em 0,33333. Olha esse outro caso aqui, pessoal. O nosso período é 35, dois números. Bom, se com um número eu multipliquei por 10, com dois números eu vou multiplicar por 100. Multiplica a equação inteira. Então, quanto que é 100 vezes x? 100x. 100 vezes esse valor vai me retornar 235,35, 35 e assim por diante. Fazemos da mesma maneira. Pegamos o último número encontrado e subtraímos o primeiro, o inicial, perdão, o anterior a ele. O último número encontrado foi 6x, o anterior a ele, x. Então, 100x menos x vai ser, quem que é 100x? 100x é esse valor aqui, ó, 235,35. Então, aqui, ó, no lugar do 100x eu coloquei 235,35. Menos, agora a gente vai pôr o x. Quem que é x? 2,3535? Tá aqui. Pessoal, fazemos a subtração. 100x menos 1x, 99x. Essa subtração dá 233. Então, 99x é igual a 233. 99 está multiplicando, passa dividindo. Achei a fração geratriz.
Pessoal, os intervalos numéricos nós estudamos também. O que você precisa lembrar? Que os extremos dos intervalos nós vamos colocar bolinhas quando esses extremos forem números. Se for um infinito, a gente não coloca bolinha. Bolinha fechada quando o número entra na nossa resposta. Bolinha aberta quando ele não entra. Mas por que então o número está lá se ele não entra? É só para a gente ter como uma referência, um parâmetro. Imediatamente a partir daquele número, minha resposta vai ser válida, ok? Então nós temos aqui esse intervalo, que vai do menos 2 até o 9. Pessoal, a parte interessada é essa destacada em vermelho. Como nós vamos escrever isso? Nós vamos escrever x pertence aos reais, tá o quê? Eu vou pegar qualquer número nesse intervalo e chamar de x. Qualquer número que eu escolher, o que ele é em relação ao menos 2? O x que eu escolho tem que ser maior que o menos 2. E o menos 2 tem que ser menor que qualquer x escolhido. Então, menos 2 menor que x. E o x que eu escolho nesse intervalo, o que ele tem que ser em relação ao 9? Ele tem que ser menor que o 9, então eu coloquei menor, porém a bolinha do 9 é uma bolinha fechada, então menor ou igual ao 9, ele pode ser 9. E esse caso aqui, nós não temos um fim, temos um início e minha reta permanece infinitamente. Então, eu vou colocar um x aqui, qualquer, não sei. Esse x é o que em relação ao menos 10? Esse x, eu tenho a certeza de que ele é maior ou igual, porque a bolinha é fechada, maior ou igual a 10. Então, x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a menos 10. Pessoal, potência, o que é potência? Potência é uma multiplicação de mesma base. Eu vou multiplicar o mesmo número várias vezes. Então, você vai copiar a base e multiplicar ela a quantidade de vezes do expoente. Então, menos 3 ao cubo. O menos 3 se repete 3 vezes. Por quê? 3 é o expoente. Então, eu vou fazer menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Antes de multiplicar, faça a regra de sinal. Menos com menos, mais com menos, menos. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Outro exemplo, 2 à quinta. O 2 se repete 5 vezes. Multiplica. Pessoal, nós vimos uma propriedade. Todo número elevado a zero resulta em 1. Então, menos 6 elevado a zero, 1, sempre. Menos 7 elevado a zero, 1. Menos 1000 elevado a zero, 1. 1500 elevado a zero, 1. E aqui, 9 elevado a 1. Eu vou repetir o 9 quantas vezes? Apenas uma vez, pois é o que está indicado no expoente. Então, 9 foi repetido uma vez. Nós temos alguns casos que eu coloquei aqui para vocês. Quando eu tenho multiplicação de potências de mesma base, que é o primeiro caso, as bases elas são iguais, então o que nós devemos fazer? Conservar a base e somar os expoentes. Quem são os expoentes? 2, 4, aqui não tem ninguém, então é 1. Conservei a base, somei os expoentes. Aí você resolve a potência como a gente acabou de estudar. Segundo caso, divisão de potências de mesma base. Se eu estou dividindo potências de mesma base, eu conservo a base, que é menos 4, e subtraio os expoentes. Aqui tem expoente, é 5, aqui não tem, é 1. 5 menos 1, 4. Aí você resolve essa potência. Pessoal, agora nós temos um outro caso, que era potência de uma fração. O que a gente faz? Nós vamos distribuir a potência tanto para o numerador quanto para o denominador. Ok? Então vai ficar 2 ao quadrado e 5 ao quadrado. Resolvemos a potência. E quando o expoente é negativo? O expoente ele é negativo quando eu devo inverter a fração. O que é numerador passa a ser denominador e o que é denominador passa a ser numerador. Então aqui, ó, expoente negativo. Antes de fazer qualquer cálculo, eu vou inverter minha fração. O 2 era denominador, virou numerador. O 3 era numerador, virou denominador. Aí eu posso aplicar a potência para todo mundo. Inverti a fração, posso distribuir a potência para todo mundo e efetuar os cálculos. Ok? E a raiz quadrada, pessoal, nós vimos que uma raiz quadrada, uma raiz cúbica, uma raiz sexta, ela vai ser o número que vezes ele mesmo dá aquele resultado da raiz. Por exemplo, raiz quadrada de 25 é 5. Porque a minha raiz não é quadrada, então ela tem índice 2. Eu tenho que achar um número que vezes ele mesmo dá 25. Qual o número que vezes ele mesmo dá 25? 5. Raiz quadrada de 9. Se é uma raiz quadrada, eu tenho que multiplicar o mesmo número 2 vezes. Qual o número que vezes ele mesmo dá 9? 3.
Ok? E pessoal, nós vimos um caso que se eu tenho raízes onde o expoente, o índice da raiz, eles podem ser simplificados, nós podemos fazer isso. Observe que o índice da raiz é 6 e o expoente é 3. Os dois são divisíveis por 3. Então eu vou simplificar tanto o índice quanto o expoente por 3. 6 dividido por 3, 2. Por isso que eu não coloquei, é uma raiz quadrada. 3 dividido por 3, 1. Lembre-se, 2 elevado a 1 é 2. Então, ficamos com raiz quadrada de 2. Pessoal, nós estudamos também a PA, a progressão aritmética, característica da progressão aritmética. Cada termo da minha PA é obtido a partir do anterior mais um número fixo. Então, eu vou obter qualquer termo da PA adicionando ou subtraindo um número fixo. Esse número fixo é chamado de razão. Como que nós descobrimos a razão? Fazemos um termo posterior menos um termo anterior. Se é PA, essa razão deve ser constante. Aqui nós temos assim, dada a progressão aritmética 2, 5, 8, 11, determinar a razão da PA. Bom, pessoal, já sei que é uma PA, então eu não preciso fazer todos os termos um menos o outro. Basta escolher apenas dois, o posterior menos o anterior. Então eu escolhi o A4. Quem que é o A4? O meu quarto termo. Então o A4 eu vou subtrair o termo anterior a ele, que é o A3. Então 11 menos 8, 3. Então eu tenho que a minha PA tem razão 3. O sétimo termo da PA, temos que descobrir o sétimo termo da PA. Se eu tenho o A1, que é 2, o primeiro termo, eu posso aplicar o termo geral da PA. Então aqui temos o termo geral da PA e vamos substituindo. No lugar do N, eu não quero achar o sétimo termo, então eu quero achar o termo que ocupa a sétima posição. O N sempre indica a posição do termo. Então no lugar do N7, quem é A1? Eu sei o A1, primeiro termo da minha PA? Sim. 2 mais N, qual a posição do termo que eu estou procurando? Posição 7, é o sétimo termo. 7 menos 1 vezes a razão que nós encontramos. Lembre-se sempre que essa operação dentro do parênteses deve prevalecer. Ah, mas tem multiplicação e subtração. Não importa, o parênteses ele prevalece sobre a multiplicação. 7 menos 1, 6. Agora que eu resolvi o parênteses, eu tenho uma adição e uma multiplicação. Resolvendo multiplicação, 6 vezes 3, 18. 18 mais 2, nós vamos chegar que o sétimo termo é 20, ok? Pessoal, depois peguem o seu material, nós temos várias outras aplicações de PA, nós temos interpolação aritmética, nós temos somas de termos de uma PA, pega os exercícios, agora que a gente já relembrou quem é primeiro termo, quem é segundo, o que é N, o que é a razão, refaça os exercícios. E vamos entrar na PG. A PG, assim como a PA, também tem várias aplicações, soma da PG, interpolação geométrica, ok? Várias outras aplicações com o termo geral ampliado. Pausa o seu vídeo, faça os exercícios, se tiver dúvida, retorne aqui com a gente. Então, nós temos uma PG. Dada a PG 10, 20, eu quero determinar o quinto termo da PA. Qual a diferença da PG? Perdão, qual a diferença da PG e da PA? A PA é obtida adicionando ou subtraindo um termo fixo. A PG ela é obtida multiplicando ou dividindo um termo fixo. Então, aqui, o segundo termo é 20, o primeiro termo é 10. Que número que eu multipliquei o 10 para obter 20? 2. Mas você pode descobrir a razão de uma PG como? Pegando o posterior e dividindo pelo anterior. 20 dividido por 10, 2. Ok? Agora nós vamos determinar o quinto termo. Quem é N? 5. Quero determinar o termo da posição 5. Quem é A1? A1 é 10. Quem é a razão? A razão é 2. Então vamos substituir no termo geral da PA. A N, quem que é o meu N5, é igual a 1. A1, razão, 2, N, 5 menos 1. A 5 eu não sei quem é. A1, quem é o meu primeiro termo? 10. 2 elevado a 4, resolvendo potência antes de multiplicação. 2 elevado a 4, 16. 16 vezes 10, 160. Então, a gente sabe que o quinto termo dessa PG, ele vai ser 160. A gente poderia obter esse termo sem fazer dessa maneira? Sim, lembre-se que a PG é sempre multiplicando por um termo fixo, que é a razão. Então, o A1 é 10, o A2 é 20, o A3 vai ser
40. O A4 vai ser 40 vezes 2. 40 vezes 2, 80. O A5 vai ser 80 vezes 2. 80 vezes 2, 160. Chegamos na resposta. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Desejo a vocês bons estudos. Retomem todos os exercícios que foram feitos em salas. Resolvam, assistam o vídeo novamente se for necessário. E boa prova para vocês. Até mais.